Vale a pena instalar um RPM+, ou um CDI sem corte no meu motor? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. E é isso aí, vamos pro vídeo. Antes da gente falar se vale a pena colocar o RPM+, ou um CDI sem corte, ou um CDI com corte acima do original, a gente precisa entender o que é o RPM do motor, tá? O que é o RPM, pessoal? O RPM é as rotações por minuto. Como funciona isso? Lá no seu painel da sua moto, tá? Pode ser assim, reto, pode ser que esteja assim, tá? Desse lado aqui, um exemplo, tá? Do lado de cá, vai ter a velocidade do seu motor, certo? A velocidade da sua moto, que ela está atingindo 100, 110, 120, lá vai ter a marcação lá. E desse lado de cá vai ter um número assim, ó, 0, 1, 2, 3, pode ser que vai até o 8, até o 9, até o 10, tem umas que vão até o 14, tá? Pode variar, mas geralmente vai ser dessa forma. Da mesma forma também é nos carros, também a gente tem esse lado aqui, esse outro mostrador, mostrando as rotações por minuto. Geralmente vai estar assim, e aqui embaixo vai ter X vezes 1000 R por minutos, ou seja, 1000 RPMs por minutos, tá? Ou pode ser só aqui, ó, 1000 RPM, tá? Pode estar assim dessa maneira. O que significa isso? Cada vez que o seu ponteiro, tá, ele passa aqui no 1, no 2, no 3, vamos supor que o seu ponteiro está no 3 aqui, ó. O que isso indica? Isso indica que o seu motor está girando a 3000 RPMs. Como isso, Otávio? Vamos supor que o meu ponteiro está marcando no 3. Então eu vou pegar 3 vezes 1000, 1000 o que, Otávio? 1000 RPMs, onde eu vou ter 3000 RPMs. Então, quando a gente fala de RPM, vai ser a rotação do motor, tá? E aqui a gente tem, geralmente, vai ter a faixa de rotação do motor. Ela pode ser maior ou pode ser menor. Quando eu trabalho na preparação de motores, eu posso aumentar essa faixa de giro também do meu motor, para que eu atinja uma velocidade, ou seja, um giro maior no meu motor. Mas, basicamente, para você entender, esse gráfico aqui que você vai ter lá na sua moto, indica isso. Cada vez que o seu ponteiro está passando aqui, ó, se ele está no 5, é 5 vezes 1000, vai dar 5000 RPMs. Então, basicamente aqui, ó, é só você entender que toda vez que aqui tiver nesse número, vai ser vezes 1000. Então, significa que no 5 é 5000, no 6, 6000, no 7, 7000, no 8, 8000. Se tiver no meio aqui, ó, 7.500, 8.500, 9.000, 9.500, 10.000, 10.500. Então isso que significa as rotações por minuto. É o momento ali, ó, que o seu virabrequim está acontecendo esse giro completo aqui, ó, deu uma rotação, ó, girou o virabrequim, deu uma rotação. Aí ele vai girando e significa que o seu giro do motor, ou seja, o giro do motor está em 3000 rotações por minuto, tá? Significa isso. Então, depois que a gente entende, tá, como que funciona a RPM, tá, que são as rotações por minuto, a gente entra numa outra parte, que é a parte onde a gente busca na preparação de motores, onde a gente vai visar a questão de torque e potência. Por que a gente precisa entender sobre o torque e a potência? Porque quando eu quero instalar um RPM+, tá, ou principalmente aumentar, colocar um CDI com corte maior ou sem corte ou sem limite de giro, o que eu estou buscando? Eu estou buscando que o meu motor atinja uma rotação mais alta, ou seja, eu quero que ele passe, se eu coloco aqui, vamos supor que a minha moto original ela corta até um CDI ou na programação da injeção está cortando a 8.500 RPM, tá? Ou a 9.000 RPMs, um exemplo. Então eu vou lá, pego um CDI ou coloco um RPM+, para atingir aí 10.500 RPM aqui, ó, para mim atingir 10.500 RPM. O que vai acontecer com isso? Eu estou buscando mais giro no motor, certo? Concorda comigo? Quanto mais alta a faixa aqui, mais giro tem o meu motor. Só que vários fatores vão influenciar para isso, e é o que a gente vai falar até o final da aula, tá? Onde eu vou explicar por que talvez você colocar nessa faixa de rotação, colocar um RPM+, ou um CDI, não vai ter, você não vai ter nada além de somente ter colocado a peça, ter um investimento, sem precisar alterar
você precisa, na realidade, alterar outros fatores no seu motor para que essa rotação seja atingida. Mas antes da gente entender como isso funciona, a gente precisa compreender também o que é a questão torque e potência no motor, tá? O que é a questão torque e potência, Otávio? Torque, pessoal, está relacionado à força, tá? Potência está relacionado à velocidade. Beleza, Otávio, como que isso funciona? O que tem a ver uma coisa com a outra, tá? O torque, tá, pessoal? Torque, vamos supor, quando você já acelera a sua moto, ela já vai ter uma saída forte. Por quê? O torque é o trabalho exercido, ou seja, como assim o trabalho exercido, Otávio? É essa força que faz com que a sua moto arranque, ela saia de primeira. A potência é a velocidade, ou seja, é o momento em que o seu motor tem um giro mais alto e ele está atingindo uma potência, onde quando você acelera, o seu motor começa com fôlego menor e vai aumentando o fôlego, aumentando até ter mais força lá, ou seja, mais potência em alta rotação. Então, essa é a principal diferença sim, entre torque e potência. É claro que os dois estão interligados. O seu motor ele precisa de torque e também precisa de potência. Mas a gente precisa entender esses dois fatores porque vamos supor que eu pego uma moto de trilha, tá? Se eu pegar uma moto de trilha, uma CRF 230, ou pegar talvez uma outra moto de trilha, uma TTR 230, o que acontece? Esses motores, geralmente, eles foram produzidos para ter mais o quê? Mais força, porque esses motores eles precisam de mais agilidade. É um motor que ele precisa de torque para essa maior agilidade, ou seja, para subir o morro, passar um determinado obstáculo. Então ele vai precisar o quê? De força, esse motor precisa de força. Já uma moto onde ela tem velocidade, ou seja, uma moto onde ela tem mais potência, é uma moto onde ela quer atingir talvez ali, ó, 160, 170, tá? 160, 170 km por hora, ou talvez até mesmo uma moto esportiva, uma XJ, uma moto de maior cilindrada, onde talvez ela vai estar atingindo 250, 300 km por hora, tá? Seria uma moto onde vai estar atingindo uma velocidade final. Então, ambos os projetos têm diferença, porque uma moto que foi projetada para atingir 300 km por hora, ela tem pouco torque em baixa rotação, porque ela precisa de mais potência. Como que funciona isso, Otávio? Aqui eu dei exemplo de uma CRF, uma moto de trilha, e aqui eu estou dando exemplo de uma moto de maior cilindrada para alta rotação, onde ela tem mais potência. E o que isso determina? A diferença entre as duas classes aqui, entre torque e potência. Quando eu quero mais torque, eu vou precisar de uma moto onde ela tem uma maior agilidade, principalmente numa moto de rua, onde eu tenho toda hora esse motor ele está ligando, você está arrancando, parando. Você como assim, Otávio? Eu arranco a moto, chega um outro sinal, paro, arranco, paro. E o que acontece? Com isso eu preciso de um certo torque. Por quê? Para empurrar. O torque é a força, ou seja, essa força que vai empurrar essa massa. O que é a massa? É o peso da moto, o peso de você em cima da moto. Então você precisa desse torque para empurrar o peso, certo? A potência ela já é gerada em alta rotação. Quando você está lá a 160 e continua acelerando e o seu motor continua empurrando esse motor 170, 200, 170, 180, 200 km por hora. Agora, se eu tenho pouca potência, um exemplo, se eu tenho pouca potência, eu estou aqui a 150, aí o meu motor está demorando a chegar a 160, isso significa que eu estou com pouca potência no motor. Agora, se o meu motor chega a 160 e ele continua empurrando essa moto para chegar numa velocidade maior, isso está significando que eu tenho potência nesse motor para chegar numa velocidade, ou seja, numa velocidade maior, um giro maior nesse motor, certo? Então isso que vai determinar o torque e a potência, e eles estão muito interligados, principalmente na preparação de motores. Por quê? Quando eu busco uma preparação onde eu quero mais torque, geralmente eu vou perder em potência, ou seja, eu vou perder em alta rotação. Quando eu quero uma moto onde eu tenho mais potência, ou seja, mais velocidade final, mais giro nesse motor, tá?
eu vou buscar uma moto onde ela tenha mais alta rotação. Quando eu busco uma moto onde ela tem mais alta rotação, eu perco em torque. Como que funciona isso? Aqui eu fiz um gráfico, tá? Só uma simulação para vocês entenderem. Vamos supor que esse gráfico aqui é o gráfico de torque e potência do meu motor. Então o que acontece? Vamos pegar a simulação aqui, ó, que eu peguei para vocês, que é da CG 150, tá? O que acontece com a CG 150? A gente tem a CG 150 com 14,3 cavalos a 8.500 RPMs, tá? O que significa isso? Esse seria aqui o pico máximo de potência desse motor, ou seja, o pico máximo de potência da CG 150 original estava sendo gerado a 8.500 RPM. Vamos supor que, ó, eu tenho aqui, ó, a 8.500 RPMs, eu tenho aqui, ó, 14 cavalos, tá? Eu tenho aqui 14,3 cavalos, tá? E o que acontece? Só que essa moto, ela também tem um torque, ó. A gente vê aqui, ó, que esse motor começou a acordar aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, tá? Nessa faixa aqui, esse motor começou a acordar. Então, o que acontece? Vamos supor que ele começa a acordar com 3.000 RPMs. Então, a CG 150, só um exemplo. Vamos supor que ela acorda. O que é acordar, tá? Que esse motor começa a empurrar, tá? Ou seja, você acelerou com 3.000 RPM, você já sentiu mais força na moto. Ela já começa a te dar uma maior agilidade. Ela já empurra esse motor, essa moto, ela já empurra o seu peso, o peso da massa de toda a moto, de você montada, ela já começa a empurrar. Você acelerou, vamos supor, na hora que já chega em 3.000 RPM, esse motor começa a encher, ele começa a sair com maior velocidade. Então, e a 8.500 RPM, esse motor é o pico máximo de potência dele ali, onde eu tenho o máximo ali de potência, ou seja, onde está gerando 14,3 cavalos. Tá? Quando a gente fala que eu quero uma moto onde eu estou buscando mais alta rotação, eu tenho diferença nesse gráfico. Tanto uma moto onde eu tenho mais torque e uma moto onde eu tenho mais potência, que é dois gráficos que eu fiz aqui diferente. Vamos supor que aqui esse preto seja a linha da CG 150 original, uma suposição. O vermelho seja uma preparação que eu fiz para alta rotação, média alta rotação, onde eu busco mais potência em alta rotação. E o azul é onde eu busco, tá, o fator de mais baixa nessa moto. Eu quero mais agilidade, eu quero uma moto onde ela tenha mais força, mais torque em baixa rotação. Tá, Otávio, mas por que você está mostrando esse gráfico? Você não vai falar sobre a questão do RPM do CDI? Vamos chegar lá, porque se você entender isso aqui, ó, que eu vou falar para você, talvez, se você está pensando em colocar um CDI, um RPM mais, sem ter feito nenhuma alteração no seu motor, você vai ver que você está jogando dinheiro fora, que não compensa você fazer isso, tá? Então, o que acontece? Aqui no vermelho, eu tenho um pico, eu tenho um gráfico, tá, de torque e potência, onde esse motor, ele atinge uma rotação mais alta, certo? Ele atinge uma rotação mais alta e me traz mais torque e mais potência em alta rotação. Como que é isso? Esse motor, ele começa a acordar aqui, ó, vamos supor que ele começa a acordar aqui, ó, com 4.500 RPMs, tá? Vou colocar aqui, ó, com 4.500 RPMs, tá? É uma suposição. Com 4.500 RPMs aqui, ó, esse motor começou a acordar, tá? 4.500, sim. Vamos colocar aqui com 4.500 ele começou a acordar. Só que lá com 9.500 RPMs foi o pico máximo de potência desse motor. E vamos supor que ele conseguiu gerar aqui, nessa rotação, ele conseguiu gerar 15 cavalos e meio, tá? Vamos supor, uma suposição, poderia estar gerando mais, menos, mas é só uma suposição, tá, pessoal? 15 cavalos aqui, ó. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o gráfico original, eu tenho uma moto onde ela tem um torque melhor em baixa rotação, principalmente porque é uma moto que foi projetada para isso, a CG 150, uma moto original, ela tem o equilíbrio aqui entre torque e potência, ela precisa ter isso aqui, porque na concepção de fazer uma moto de rua, você precisa ter isso aqui, porque o cliente, um exemplo, o cliente que compra uma moto da Honda, você que comprou uma moto da Honda, você quer
uma moto para o dia a dia, que você está parando o sinal, uma moto para trabalho, você precisa de torque, mas tem hora que você também precisa de um pouco mais de potência para chegar ali no 100, 110, 120, tranquilo aí para estar rodando tranquilamente, tá? Então, ela tem um equilíbrio, Agora, quando eu faço uma preparação, eu vou buscar alguma dessas áreas. Ou eu busco mais potência, mais alta rotação, ou eu posso buscar esse equilíbrio também, ou eu posso ter mais força, onde eu quero uma moto mais para torque, mais baixa rotação, tá? Então, no gráfico azul aqui, ó, eu tenho uma moto onde já com, deixa eu colocar com azul, já com 2.000 RPMs aqui, ó, com 2.000 RPMs, com 2.000 RPMs aqui, esse motor começa a acordar. Mas aqui com 6.500 RPM, esse motor, ele é o pico máximo de potência dele aqui. E vamos supor que o pico máximo de potência dele aqui tivesse aí com 12 cavalos, tá? 12 CV. Então, peraí que eu vou apagar aqui, pessoal. 12 cavalos, ó. Então, o que que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, 3 tipos de gráficos aqui diferentes, tá? Aqui, no azul, eu tenho uma moto para média, baixa rotação aí, tá? Ou pode ser uma moto somente para baixa rotação, certo? No gráfico preto, eu tenho uma moto original, praticamente original, ou seja, onde ela tem equilíbrio entre torque e potência, tá? Já no gráfico vermelho, eu tenho uma moto onde eu estou buscando mais média alta rotação, para me ter mais resultado em alta rotação. E o que que vai diferenciar isso aqui? Muita coisa. Porque no gráfico azul aqui, ó, tem menos potência em alta rotação? Sim, tem menos potência em alta rotação. Mas em consequência, aqui nesse gráfico aqui azul, eu tenho menos potência aqui, porque ela só vai girar até 6.500 RPM. Então eu tenho 12 cavalos aqui, ó. Só que o que que vai diferenciar um gráfico do outro, tá? O gráfico azul aqui, ó, a 2.000 RPMs, vamos supor que esse motor, ele tá conseguindo me gerar, basicamente aqui, ó, vamos colocar 3 quilos quilo-força grama metro, tá? O que que é isso? É 3 kg de torque ali, tá? Um exemplo, 3 kg de torque. Então, no gráfico preto, que é uma moto original, tá me dando ali 1,5 kg, tá? Tá me dando aqui 1,5 kg. 1,5 kg. E no gráfico vermelho, o torque aqui tá menor ainda. Vamos supor que tá me dando 1,2 kg força metro. Tá? O que que isso significa? É a quantidade de torque, ou seja, a quantidade de força que esse motor tem para empurrar essa massa, ou seja, esse peso sobre ele. Tá? E isso varia muito, porque se eu tenho aqui uma caminhonete, um caminhão, eu preciso estar nesse gráfico azul, porque eu preciso ter mais força para empurrar o peso que está atrás da caminhonete, para empurrar o peso que está no caminhão. Tá? Então eu preciso de torque em baixa rotação, eu não preciso de tanta potência. Porque a potência aqui, ó, ela está sendo gerada em alta rotação, para me atingir o quê? Altas velocidades. Então, no gráfico azul, eu tenho mais torque, ou seja, é uma moto que consegue empurrar mais esse peso. Um exemplo, para uma moto de trilha, por que que eu preciso ter mais torque? Porque dependendo do morro que eu tiver, a massa, ou seja, a inércia da massa ali, ó, que está puxando para baixo, vamos supor, você está subindo, tá? Só que seu corpo está para trás assim, então esse peso seu está puxando para trás, tá? E o seu motor está empurrando a moto para cima, está querendo chegar até o final. Então ele precisa o quê? De torque ali. Então isso que seria relacionado a isso, o torque, essa força de empurrar esse peso, tá? Então, quanto menos torque eu tenho, menos torque em baixa rotação eu tenho aqui, ó, esse motor geralmente vai ser mais fraco na saída. Eu tenho um motor mais fraco, menos ágil na saída. Se eu administrar muito peso em cima desse motor, vai ser ruim, porque ele vai ter uma saída muito lenta, tá? Vai ter uma saída muito lenta. Já um motor que tem muito torque em baixa rotação, ele tem uma saída forte, porque tem peso, mas ele consegue empurrar esse peso, tá? Por isso que ele é gerado mais para uma moto off-road, tá? Gerado mais para caminhão, picape, onde ela precisa empurrar esse peso, tá? E a moto de trilha, geralmente uma moto off-road, ela precisa desse
de ter mais torque embaixo para ser mais ágil, tá? E ajudar também a empurrar quando o seu motor está em baixa rotação. Pensa comigo, eu sou uma moto de trilha, quando você está subindo um determinado, se for muito alto o morro que você está subindo, o que vai acontecer? Você não está subindo ali o morro a 8.000 RPMs, não, seu motor está girando ali, ó, a 3, 4.000 RPMs ali, ó, então isso é pouco, tá? Então se eu tenho um motor para alta rotação, vai funcionar? Não, porque se eu estiver girando esse motor aqui, ó, de 9.500 rotações aqui a 5.000 RPMs, eu tenho menos potência do que um motor que está girando aqui em baixa rotação. Então, às vezes, eu analisar esses fatores vai me trazer resultado. Por quê? Se eu quero uma moto de trilha onde ela vai trazer mais resultado assim dentro da trilha, eu busco mais as baixas rotações, médias baixas rotações. Já um motor onde eu uso no velocross, é uma moto de trilha que eu estou usando talvez numa competição de velocross, motocross, já é diferente. É um motor que eu preciso de mais alta, porque esse motor vai estar girando ali a 8, 9.000 RPMs, então eu preciso de mais altas. Então eu preciso analisar esses fatores. Agora, quando eu tenho um motor onde eu quero mais velocidade final, atingir 160, 170, se quer 180, eu vou buscar um motor onde eu vou buscar um motor onde eu quero mais potência em alta rotação. Então eu vou buscar um motor média alta rotação, posso buscar um motor além disso, alta rotação super alta, tá? Para mim atingir o quê? Mais velocidade final. Então isso tudo eu preciso analisar esses gráficos aqui. Se eu quero o equilíbrio, eu quero um pouco de alta na minha moto, mas também quero torque. Então eu posso fazer no equilíbrio aqui, ó. Eu posso fazer esse equilíbrio aqui para me ter o quê? Resultado desse motor, tá? Para me ter tanto torque em baixa rotação quanto potência em alta rotação. Então eu faço esse equilíbrio aqui para me ter esse resultado. Agora, se eu quero um motor onde eu quero ele mais para média baixa, eu posso escolher o gráfico azul. E se eu quero um motor para alta rotação, eu posso escolher o gráfico vermelho. E o que isso vai indicar se isso vale a pena ou não eu colocar um RPM ou colocar um CDI com mais limite de giro mais alto. Vamos apagar aqui que eu vou explicar para vocês, ó. Então aqui, ó, eu vou apagar aqui, tá? Ó. Vou apagar só essa parte aqui. E aqui também. Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos lá, ó. O RPM+, tá? O que é o RPM+, ou quando eu estou instalando um CDI sem corte de giro, ou um CDI onde ele aumenta o corte de giro, tá? Vamos supor que o original, seu CDI corte aqui com 9.000 RPMs, tá? O que acontece aqui, ó? Na CG 150, tá? Na CG 150 aqui, vamos supor que corte a 9.000 RPMs. Só que o pico máximo de potência desse motor está em 8.500. Então o que está acontecendo aqui, ó? Eu posso girar esse motor 9.000 RPMs? Sim, eu posso girar. Mas qual resultado eu vou ter? Nenhum. Por quê? Porque quando o meu motor, tá? Vamos supor, quando o meu motor, vou fazer um gráfico aqui embaixo só para vocês entenderem, ó. Um outro gráfico aqui, ó. Quando o meu motor, ele tá aqui, ó, girando a 8.500 RPMs, é o pico máximo de potência dele aqui, certo? Então o que acontece? Se eu colocar aqui para 9.000 RPMs, vamos supor que 9.000 está aqui, ó. 9.000 está aqui, ó, certo? 8.500, vamos supor que os 7.000 estaria aqui, certo? Lembra aqui, ó, do gráfico aqui, ó. Ó, 7.000, 8.000, 9.000, vamos supor que aqui tivessem 6.000, tá? Só para vocês entenderem, só para ter uma ideia, tá? Então vamos supor que tivesse assim, ó. Então, vamos supor que eu pego uma CG 150 original e vou colocar um CDI sem corte ou um RPM+, lá para aumentar a RPM dele, tirar o corte, tá, desse motor, colocar para girar, ou seja, um corte maior do que o original, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu faço isso, o que acontece? Eu posso girar 9.000 RPMs? Sim, posso girar. Mas o que vai acontecer aqui, ó? Se eu girar esse motor a 9.000 RPMs, tá? Se eu girar ele a 9.000 RPMs aqui, ó, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, é uma parte de perca de potência. Por quê? Se eu estou girando, o pico máximo de potência desse motor é 8.500, quando ele passar os 8.500, o que vai acontecer com a potência?
ela vai tender a declinar, ela vai tender a cair. Por que a potência tende a cair aqui nesse caso? Porque você não tem um cabeçote, um comando, válvulas, uma aspiração para esse motor para ela chegar numa determinada rotação que você precisa. Então, se eu instalar um RPM aqui com 9.000, essa parte vermelha aqui, ó, é perca de potência. Vamos supor que eu coloque, ainda assim eu coloque um RPM lá de 9.000. Então, é como se fosse assim, ó. Se aqui em 8.500 gera 13 cavalos, 14 cavalos,3, né? Que eu coloquei ali, ó, 14,3. Aqui a 9.000 estaria gerando 13 cavalos. Ué, Otávio, mas diminuiu? Por que diminuiu? Vou colocar aqui. Por que diminuiu, Otávio? Simples. Porque quando eu tenho um pico máximo de potência a 8.500, depois disso, o meu cabeçote, o meu motor, ele tende a declinar, ele tende a perder potência aqui, ó. Por quê? Ele não recebeu uma preparação adequada para chegar nos 9.000 RPMs. Então, o que vai acontecer? Ele vai declinar. Aqui, ó, é o pico máximo, 14,3. Quando ele está lá, se você continua acelerando e chega a 9.000, que é o corte ali que você colocou, o que vai acontecer? Só que esse motor chega lá, ele gira a 9.000, só que a potência cai. Por que a potência cai? Porque você não tem o adequamento do cabeçote. Você não tem um cabeçote aqui, ó, preparado para isso. Você não tem um comando de válvula para trazer esse motor mais para alta rotação. Você não tem as válvulas preparadas ali para atingir isso. Por quê? O que vai determinar, tá? Se o seu motor ele pode girar numa rotação mais alta, vai ser a aspiração. Quanto o seu motor consegue respirar. Como assim, Otávio? Um exemplo, se o meu motor, tá? Existe um cálculo de RPM limite do cabeçote, tá? É um cálculo onde eu identifico na relação entre válvulas, comando, tá? Entre as medidas da área dos dutos, onde eu vou identificar qual a RPM limite desse cabeçote, tá? Além de eu identificar a RPM limite desse cabeçote, eu consigo identificar até quantos RPM esse cabeçote nessa configuração consegue girar. Depois que eu consigo identificar a rotação que esse cabeçote consegue atingir, tá? O que vai determinar essa rotação, se vai chegar até lá o pico, vai ser o comando de válvula, que está controlando aqui, ó, esse pico de torque e potência aqui, ó, controlando a curva de torque e potência do seu motor. Como assim? Ele controla, porque ele controla as válvulas, ou seja, ele controla a abertura e o fechamento da válvula de admissão e da válvula de escape. Então, quando ele controla, aqui tem vários fatores no comando de válvula que pode fazer com que o seu motor ele acorde mais cedo, igual aqui nesse gráfico azul, mas em alta rotação, ele não vai atingir a alta rotação, ele vai chegar no máximo aqui a 6.500 RPM e não vai chegar além disso. Agora, quando eu tenho um comando de válvula média a alta rotação, eu perco em baixa rotação, eu tenho uma moto mais fraca, ou seja, mais xoxa em baixa rotação na saída, mas ela vai ganhando fôlego à medida que o giro vai subindo. Vamos supor, quando eu estou lá a 1.000, 2.000, 3.000 RPMs, a moto é xoxa, a moto fica meio fraca. Mas quando ela começa a passar os 4 aqui, ó, 4.500 igual aqui eu coloquei, ela já começa a acordar. Quando ela começa a acordar, ela vai. Aí ela começa a encher. 9.500 RPM aqui, ela está gerando 15 cavalos e meio. Que seria muito mais aqui, ó, do que a 8.500 RPM. E isso vai ser determinado aqui, ó, pelo comando de válvula, que vai controlar essa curva de torque e potência do seu motor. É claro que para ele gerar potência, um exemplo, eu posso colocar um comando médio alto no meu motor para atingir essa rotação mais alta. Tá? Mas eu preciso ficar atento a outro fator, que é o que? A preparação dos dutos do cabeçote, as válvulas, tá? As sedes, aos ângulos na câmara de combustão, para quê? Para que eu tenha uma eficiência de acordo com o comando que eu utilizo, tá? Porque talvez eu coloque um comando com muito levante, um comando com
para atingir uma alta rotação, mas eu continuo perdendo potência. Por quê? Aí é uma deficiência na preparação aqui dos dutos, tá? Eu preciso preparar os dutos do meu cabeçote para quê? Para mim obter essa relação, para mim colocar o melhor conjunto do comando e o cabeçote, ter um conjunto adequado para esse motor. Então o que acontece? Quando eu tenho esse fator, eu preciso analisar isso aqui, porque se eu não analisar isso aqui, não adianta eu colocar um RPM mais para me atingir uma RPM maior, ou seja, atingir mais rotação, ou colocar talvez um CDI com corte de 9.500, 10.000, 11.500 RPM. Não adianta, por quê? Isso vai depender do perfil do seu cabeçote, do quanto ele consegue respirar, tá? E o cabeçote, ele está em conjunto com o comando de válvula, tá? Ele está em conjunto aqui com o comando de válvula. Então esses fatores aqui vão realmente dizer se o seu motor consegue atingir essa rotação que você está pretendendo nesse motor, ou seja, colocando um CDI com corte maior, um RPM para atingir mais rotação nesse motor. Então eu preciso ficar atento a isso aqui. Por quê? Tá? Vamos supor, aqui eu dei um exemplo, se eu tenho uma moto original, pode ser uma moto original que gira 8.500 RPM, pode ser lá uma CG 150, e se eu pegar e colocar ela para girar 9.000 RPMs, a tendência é eu perder potência nesse motor. Por quê? Porque eu não tenho um cabeçote preparado, eu não tenho um comando adequado, certo? Então o que acontece? Da mesma forma, se eu tenho aqui um gráfico azul, ou seja, uma moto para baixa rotação. Vamos supor que você tem uma CRF que o pico máximo de potência dela está ali em, vamos supor que está a 7.000 RPMs aqui, ó. O pico máximo de potência se tivesse a 7.000 RPMs, tá? Só que você tem muito torque nesse motor, porque você preparou ela para baixa rotação, tá? Você colocou um comando média-baixa, tá? Então o que acontece? Quando você faz isso, você trouxe a rotação do seu motor mais para baixo, ou seja, o seu comando de válvula está acordando esse motor antes, tá? Então quando ele acorda antes, a sua preparação foi mais para baixo. Só que esse comando ele limita ali, ó, em 7.000 RPM. O seu cabeçote, a preparação dele foi feita para baixa rotação. Então você limita o seu motor a 7.000 RPM. Aí adianta eu pegar esse CRF, que foi feita a preparação, comando para baixa rotação, preparação do cabeçote para baixa rotação, para me ter mais torque, e colocar um CDI lá na CRF 230, um CDI de 11.500 RPM. Imagina aqui esse gráfico azul aqui, ó. Vamos supor que o pico aqui da CRF estava aqui em 7.000 RPM e eu coloco ela para girar aqui, ó, a 11.000 RPMs aqui, ó. 11.500 RPMs aqui, ó. Coloquei um CDI lá de corte de 11.500 RPMs aqui. O que está acontecendo ali, ó? Olha onde está o 7 e onde está o 11. Onde está o 6.500 aqui, ó. 7.000, vou colocar um 7 aqui, vamos supor que o 7 estivesse aqui, ó. 7.000 estivesse aqui, ó. Olha a distância, deixa eu apagar aqui, ó. De 8.500 aqui, ó. Vamos supor que o 7.000 estivesse aqui, ó. 7.000 estivesse aqui. Olha a distância que tem daqui até aqui, ó. É muito grande, não é? É muito grande essa distância. Então o que acontece nesse caso aqui, ó? Aqui, passou dessa rotação, eu tenho perca de potência. Então eu começo a perder potência. Vamos supor que com 7.000 aqui, ó, ela estivesse gerando 19 cavalos, tá? Ah, mas por que a CG 150? Ah, porque a cilindrada, tô fazendo a simulação, tá, pessoal? Vamos supor que original não, preparada lá, tá gerando 19 cavalos a 7.000 RPMs, tá? Então o que acontece nesse fator aqui, tá? Quando eu tivesse aqui a 11.000 RPMs, 11.500, por mais que eu coloquei esse motor para girar 11.500 RPM, o que está acontecendo? A 11.500 RPM, vamos supor que está gerando 13 cavalos. Por que aconteceu isso? Porque ali, ó, eu tive perca de potência. Olha só, é a mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui, ó, nessa parte vermelha. Eu tenho essa perca de potência que tem aqui em cima. Então, eu preciso ou fazer duas coisas, ou mudar essa preparação, ou eu não preciso mexer na parte de CDI, colocar um CDI com mais forte, posso deixar o CDI original. Por isso que às vezes você tem que ficar atento. Um exemplo, se você prepara uma CRF e continua querendo ter mais torque e potência nesse motor, tá? Mas você busca mais torque porque você usa ela na trilha, você quer uma moto mais forte,
Talvez você fez uma preparação lá básica nela, mas você colocou um comando média-baixa, um comando mais para média rotação, entre média e baixa rotação, e fez uma preparação no cabeçote, você não precisa mudar lá o seu CDI para colocar ele para atingir uma maior rotação. Por quê? Você vai ter essa perca de potência no seu motor. Então, eu posso deixar o meu CDI original. Agora é diferente, se eu pego uma CRF e eu preparo ela para girar, eu pego a CRF e coloco ela, vamos fazer uma simulação aqui, eu peguei uma CRF 230 e eu estou preparando ela para o Velocross. Aí vamos supor que eu trabalhei parte de cima do diâmetro do pistão, coloquei pistão maior, fiz uma preparação no cabeçote para alta rotação, fiz tudo dentro dos cálculos lá para obter resultado e coloquei um comando média alta rotação. Ou às vezes, como eu vou usar no Velocross e é mais para competição, eu vou colocar um comando de alta rotação nesse motor, tá? Não é nem média, é um comando de alta rotação. Então o que acontece nesse caso aqui, ó? Eu vou colocar esse motor para girar numa rotação muito maior, a 11.500 RPMs aqui, ó, tá? Então, aí nesse caso, quando eu estou preparando a minha CRF para alta rotação, aí sim eu preciso colocar um CDI que tem um corte maior do que o original. Por quê? Eu estou rodando, eu estou querendo que esse motor atinja uma rotação, ou seja, uma RPM maior. Lembrando que, vamos supor que o original seja 9, tá? Uma suposição, vamos supor que seja 9. Se eu for colocar para rodar 9, eu posso deixar o original. Agora, se eu for colocar esse motor para rodar a 11.500 RPMs, estou fazendo uma preparação para alta, tá? Aí, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar um CDI que corta lá 11.500 RPMs, tá? Só que, pessoal, tudo isso também, além dos cortes aqui que a gente está falando, né, para atingir uma alta RPM, tudo isso a gente também precisa analisar outro fator no motor, que é a velocidade do pistão. Por quê? Dependendo da velocidade do pistão dentro da camisa do cilindro ali, ó, dependendo da velocidade do pistão dentro da camisa do cilindro, eu posso quebrar a barreira de lubrificação. Quando eu quebro essa barreira de lubrificação, eu vou ter um maior desgaste nesse motor prematuro, tá? Devido a essa... Porque o pistão gira tanto que ele quebra essa barreira de lubrificação. O que é a barreira de lubrificação? É o óleo que está ali no seu motor. Então, ele quebra essa barreira de lubrificação e acaba tendo um desgaste maior. Mas nesse caso aqui, onde eu vou colocar minha moto para girar 11.500, 12.000 RPMs, eu estou buscando uma moto que vai ser para competição. Por quê? Se eu coloco uma moto para girar aqui a 11.500 RPMs, eu vou ter praticamente um gráfico assim, ó. Vamos supor que aqui, ó, a minha moto ela tá praticamente zerada, ela começa a gerar aqui, ó. Olha lá. Então o que acontece com esse gráfico aqui que eu fiz aqui agora? Olha só, vamos supor que a moto agora, ela começou a acordar com 6.000 RPMs aqui, ó. 6.000 RPMs a moto só acordou e com 11.500 foi o pico máximo de potência dela aqui, ó. Então o que acontece nesse caso aqui, ó? Eu tenho uma moto xoxa em baixa rotação, ela demora a ganhar fôlego, tá? E você vai acelerando, ela faz assim, ó, e acelera mais. Por quê? Ela começa a ganhar fôlego a partir dos 6.000 RPMs, tá? É um exemplo de uma preparação para alta rotação. Mas o que acontece? Eu busco uma preparação dessa quando eu quero alta rotação no meu motor, onde eu quero atingir altas RPMs no meu motor. Então eu busco esse tipo de preparação. Mas eu tenho que lembrar que eu perco em baixa rotação, porque eu perco torque aqui em baixa rotação. A moto vai demorar. Aqui, quando eu estiver aqui em 3.000, 2.000, 3.000, 4.500, 5.000 RPMs, o torque, tem torque, tá? Não é que você não vai ter torque. Você tem torque, mas o torque é baixo, tá? Vamos supor que aqui com 3.000 RPMs, 4.000 RPMs, o torque fosse 1, tá? O torque fosse 1, tá? E só aqui em 6.000 o torque começou a subir até chegar numa potência lá em cima, tá? Então a gente tem que analisar isso aí. Você tem que analisar sempre o fator de preparação do seu motor. Seu motor é para baixa, para média ou para alta. Se o seu motor é preparado para baixa rotação, você não precisa trocar CDI, colocar RPM mais ou trabalhar, fazer um remap na sua injeção para colocar para rodar mais, tá? Por quê? Dependendo do seu cabeçote e do comando que você usa, isso não vai ser possível, tá? Agora é diferente quando eu pego um cabeçote
no motor, tá? Peguei o motor original e preparei somente o cabeçote, talvez eu não mexi aqui no comando de válvulas, só preparei o cabeçote, eu consigo ter mais resultado. Então nesse caso aqui, ó, eu posso aumentar para 9, porque aqui, ó, como eu preparei o cabeçote, eu consigo fazer uma curva melhor aqui, ó, para me ter um pouco mais de enchimento nesse motor, tá? Então, o que acontece? Mas nesse caso aqui, para me atingir além disso, eu preciso trocar o comando de válvula, porque ele vai controlar essa curva de torque e potência. Eu tenho que colocar um comando de válvula onde ele vai trazer mais altas rotações, com levante maior, onde vai conseguir encher mais esse motor de ar combustível em altas rotações. Porque aqui, ó, essa perca de potência aqui, ó, ela é devida à falta de ar combustível, porque o seu motor ele está limitando, ele não consegue jogar mais ar combustível aqui para essa faixa de rotação. Então a potência tende a cair, entendeu? Então toda vez que você for fazer uma preparação do seu motor e está buscando colocar talvez um CDI ou talvez um RPM+, você precisa analisar tudo isso aqui que a gente passou aqui, ó. Porque se eu não analisar isso aqui, o que vai acontecer? Eu posso talvez gastar aqui no CDI. Eu pego lá um CDI e compro um CDI de, vamos supor, R$200, gastei R$200 no CDI, ou coloquei um RPM+, gastei também numa faixa de R$200. O que está acontecendo nesse caso aqui? Nada. Porque você colocou somente seu motor para ter um corte maior. E o corte, tá, pessoal? Só para dar uma pincelada, o corte de giro do CDI ou da programação da injeção não indica a potência máxima do seu motor. O que indica a potência máxima do seu motor é o quanto o seu motor, tá? Ou seja, o quanto o seu cabeçote, tá? Ele consegue, ou seja, aspirar ar combustível para dentro, tá? É o quanto ele consegue respirar. Tá? Porque é como se fosse assim, vamos supor que a 8.500 RPM eu consigo respirar bem, eu estou tendo meu melhor desempenho, mas vamos supor que a 11.500 RPM eu não estou conseguindo respirar, o ar que eu respiro é pouco para essa velocidade, ou seja, para essa rotação, é muito pouco, é baixo, por isso que eu tenho baixa potência. Tende a declinar, entendeu? Então, eu preciso analisar esses fatores na minha preparação. Agora, se eu faço uma preparação para alta rotação, para média alta rotação, aí eu posso alterar esses fatores, alterar o RPM+, alterar o CDI, para me ter o quê? Desempenho. Porque também não adianta, tá? Vamos lá, eu falei só de não colocar, tá? Mas também não adianta eu fazer isso aqui, ó. Não adianta eu pegar o meu motor e preparei ele para alta rotação e agora o pico máximo de potência desse motor subiu, tá? E só que o corte de giro está em 9.000 RPM, um exemplo. O corte, seu CDI, tá? Vamos lá, o seu CDI aqui, ó, tá em 9.000 RPM aqui, ó, certo? Só que você preparou esse motor para girar a 10.500 RPM. Agora você preparou o cabeçote, comando, tá? E esse motor, o pico máximo de potência dele aqui, ó, tá em 10.500 RPM. O que vai acontecer nesse caso aqui? Você vai perder desempenho. Por quê? O gráfico aqui, ó, ele sobe, tá? Vamos supor, aqui eu tenho o gráfico e ele sobe aqui, ó, tá? Então aqui, ó, eu tenho 9.000 aqui embaixo aqui, o 10.000 tá aqui em cima, um exemplo. Então o que acontece? Se eu preparo meu motor, tá? Para alta rotação e eu não troco o CDI ou coloco um RPM para atingir uma RPM maior, o que vai acontecer? O meu motor, esse CDI vai cortar aqui, ó, vai cortar o giro do motor aqui, ó. Ele corta o giro do motor aqui, ó. Então, se eu não colocar um outro CDI para atingir uma rotação maior, essa parte daqui aqui, ó, eu não consigo atingir ela. Por que eu não consigo atingir ela? Porque o meu motor está limitando aqui, ó. É como se a potência está subindo aqui, ó, só que ela é parada aqui, ó, pelo CDI. Ela está sendo parada aqui, ó, e eu poderia subir ela até aqui, ó, certo? Porque eu já preparei meu cabeçote, já preparei meu comando. Então, nesse caso, eu preciso alterar isso aqui. Agora, caso eu não prepare com rotação assim, fiz uma preparação para baixa, aí eu mantenho a original. Agora, se eu fiz uma preparação para alta, onde eu quero mais RPM do que esse corte aqui, aí eu faço o quê? Eu mudo essa alteração, eu altero o CDI, coloco algo que faço um remap na minha moto, no modo para atingir uma RPM maior. Beleza, pessoal? Lembrando que você vai ficar atento a todos esses fatores quando você estiver preparando o seu motor. Analise passo por passo, tá, da sua preparação, porque cada detalhe faz a diferença, que é isso aqui que eu mencionei. Se eu tenho uma moto para alta, mas ela corta com 9, eu estou perdendo potência. Agora, se eu tenho uma moto para baixa e coloco um CDI para cortar mais alto, eu estou
perdendo, jogando dinheiro fora, porque minha moto não tem tanto desempenho em alta rotação, ela atinge as baixas rotações. Então eu preciso analisar esses fatores para quê? Para me escolher, para mim colocar um CDI no momento certo. Aqui seria o momento certo de colocar um CDI com corte talvez de 10.500, tá? Ou até mais um pouquinho, poderia colocar com 11.000, mas eu sei que o pico máximo era 10.500, tá? Então o que acontece? Nesse caso aqui, ó, seria legal eu aumentar o RPM do meu motor, tá? Colocar algo que não limitasse ele nessa rotação de 9.000. Agora, quando eu tenho uma preparação para baixa, que é o caso desse gráfico aqui, ó, não adianta eu colocar um CDI de 11.500 ou 10.500. Por quê? Eu perco desempenho, não vai ter desempenho nenhum nessa outra área aqui, ó. O gráfico de torque e potência tende a declinar. E você pode estar se perguntando assim, Otávio, mas como que eu testo a potência e o torque do meu motor? Aí você vai ter que levar a sua moto em um dinamômetro, colocar no dinamômetro, e lá vai te dar todos esses gráficos aqui, ó. A quantidade de torque que tem o seu motor, que hora que o seu motor começa a encher, lá vai te dar tudo isso. E lá também você consegue ir alterando talvez o comando de válvula para identificar, tá? Qual rotação seu motor vai começar a acordar, se está preparando ele para alta rotação, qual o pico máximo de potência dele, e automaticamente tudo isso vai gerar outros fatores, que seria preparação de cabeçote, tá? Preparação de comando de válvula, quando você está fazendo algumas alterações, alteração de cilindrada, tá? Alteração de custo do virabrequim. Então tudo isso vai fazer alguns fatores no seu motor para você ganhar ou perder desempenho. Então você precisa entender os dois lados. Se eu tenho uma moto para baixa é uma coisa, se eu tenho uma moto para alta é outra coisa. Agora eu posso ter uma moto onde eu tenho equilíbrio entre torque e potência, eu tenho esse equilíbrio. Uma moto que acorda também cedo, tá? Ela respectivamente cedo, ela tem um bom torque e tem uma boa potência em alta rotação. Então eu tenho que analisar esses fatores para me obter resultado, tá, pessoal? E lembrando que na semana que vem, tá, pessoal, do dia 3, tá, ao dia 5 de fevereiro, do dia 3 ao dia 5 de fevereiro, vai acontecer a Masterclass da preparação, tá? Na Masterclass da preparação, a gente vai disponibilizar algumas aulas lá para quem quer começar na preparação de motores, para você entender alguns cálculos da preparação de motores e também entender como você vai montar o seu projeto, tá? Como assim? Como eu vou montar o meu projeto para me obter resultado? Se eu quero um motor para baixa, se eu quero um motor para alta, qual a configuração que eu preciso pôr para o meu motor ter mais baixa e qual a configuração que eu preciso para o meu motor conseguir uma alta rotação. Na Masterclass vai ter algumas aulas que vão ser na prática para você estar aprendendo, para você ver como funciona a preparação, e a Masterclass é para aqueles que querem começar na preparação de motores. E se você quer começar, quer aprender mais sobre a preparação de motores, o link, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, tá? É só você clicar aqui embaixo desse vídeo, eu vou deixar o link aqui para você se inscrever. A Masterclass é um evento 100% online e 100% gratuito, beleza? Então, mas só recebe acesso a ela, eu não vou postar a Masterclass aqui no nosso canal do YouTube. A Masterclass é um evento privado, ela é gratuita e online, mas é um evento privado. Então, para você participar desse evento, tá? Você tem que se cadastrar aqui embaixo. É só você colocar o seu e-mail lá, o seu melhor e-mail, que no dia 3, a partir das 8 horas da manhã, a gente vai mandar o link para você acessar as aulas, beleza? Então, se você quer participar da Masterclass, cadastra aqui, as vagas vão ser limitadas, beleza? Então, se você quer garantir a sua vaga, é só se cadastrar aqui, beleza? E é isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo.